Amém? Fica com os teus olhos fechados. Eu sei que nós temos muitas lutas, problemas, dilemas que temos que vencer. E às vezes esses dilemas, eles nos perturbam. Às vezes os problemas se agigantam e parece que nós não temos saídas. Nós olhamos para a direita, para a esquerda, para baixo e não vemos saídas. Mas muitas vezes esquecemos de olhar para cima. Eu quero te convidar nesse momento a você olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que tem as respostas que nós tanto precisamos. Eu te convido você nesse momento a ter um encontro com Deus. Eu te convido nesse momento a você estar mais perto do Senhor. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, confessa os teus pecados ao Senhor, pois a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu quero que você comece a pensar na tua vida nessa semana, e você comece a pedir perdão para Deus. Teus pecados sejam por ação, pensamentos ou omissão. Não importa a origem dos teus pecados, mas comece a confessar ao Senhor. Começa agora a lembrar de onde você veio, da tua família. Muitas coisas boas você aprendeu, muitos princípios e valores você trouxe e formou essa pessoa que você é hoje. Mas como as pessoas não são perfeitas, as famílias também não são perfeitas, elas introjetaram em você muitos vícios, problemas, pensamentos, atitudes, que hoje você compreende que não é correto. Quem sabe eles não conheciam a Jesus, quem sabe eles nunca ouviram o que você está ouvindo hoje, eles não tiveram esse privilégio, mas hoje, aqui agora, eu quero que você faça um exame da tua vida e da vida dos teus familiares, da vida da tua família, e começa a pedir perdão para Deus por todos os pecados. E pecado tem nome, pecado tem sobrenome. Muitas vezes nós não conseguimos entrar na presença de Deus, muitas vezes nós estamos frios, e o problema é o pecado. O problema é que nós gastamos o nosso tempo com coisas que não edificam. O problema é que nós estamos cansados muitas vezes de tudo, de todos, e lá no inconsciente também cansamos de Deus. Culpamos as pessoas, e lá no inconsciente culpamos a Deus. Por que Deus permite tal situação? Por que Deus se afastou de mim? Será que Deus está bravo comigo? Será que está me punindo agora? A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele corrige a quem ama e açoita a quem quer bem. Se você está sofrendo, ou quem sabe até sendo punido por Deus, tendo uma correção do Senhor, agradeça, pois a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. E se porventura as coisas ainda não estão cooperando, quem sabe você não está vivendo segundo o propósito de Deus, porque uma coisa está conectada à outra. Então, antes de se queixar, se lamentar, se aborrecer, você peça perdão e diga: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei,
Eu confesso a Ti os meus pecados, eu confesso a Ti os meus delitos, eu confesso a Ti que estou gelado, que estou frio, mas eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar àquele momento que eu me arrepiava. Eu quero voltar àquele momento que eu sentia a Tua presença. Eu quero voltar, Senhor, àquele momento onde eu entrava em êxtase, em alegria profunda, de saber que eu estava perto do Senhor. Eu quero voltar, Senhor, àquele momento que eu não me importava com quem estava na minha frente, no meu lado. Eu só Te adorava. Eu quero voltar, Senhor, ao princípio, onde meu coração batia tão forte por Ti. Eu quero voltar, Senhor amado, e se porventura você ainda não teve essa experiência com Deus, começa a orar, não pelo carro, não pelo emprego, não por casar, mas sim por ter uma experiência com Deus. Começa a orar para que a tua vida seja completamente impactada por Deus. E se porventura tem alguma coisa que ainda atrapalha, que ainda impede que isso aconteça, porque você ainda não teve essa experiência, você já ouviu falar, você já viu, mas ainda não sentiu, não provou. Começa a colocar como prioridade na tua oração e dizer: Senhor, eu quero ter essa experiência contigo. Eu quero ter, Senhor amado, essa experiência de sentir a tua presença viva, eficaz dentro de mim. Eu quero ser batizado no teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ver dons na minha vida. Eu quero que isso me capacite, me habilite, para que eu possa cumprir com o propósito para o qual eu fui criado. Eu não quero nem ir para a direita, nem para a esquerda, mas estar no centro da tua vontade. Me ajuda, Senhor, a primeiro Te conhecer, e Te conhecendo eu vou estar na luz, e estando na luz eu vou me conhecer, eu vou saber quem eu sou, eu vou conhecer a minha verdadeira identidade, não o que os meus pais queriam que eu fosse, não o que as pessoas acham que eu seja, não o que eu penso que sou, porque nem sempre isso é verdade, mas eu quero ser aquilo que Tu sabe que eu sou. Me ajuda, Senhor, porque perdido estou. Em algum momento no passado eu me desviei. Perdoa, Senhor amado, porque eu quero voltar ao caminho. Eu quero voltar, Senhor, ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor, aonde o Senhor me deixou e eu Te abandonei, e eu me afastei. Pastor, eu nunca saí da igreja. Eu não estou dizendo que você saiu da igreja, mas você deixou de ser a igreja lá fora. Você deixou de ser luz. Você deixou de falar das palavras de vida eterna para as pessoas que estavam perto de Ti. Você deixou de falar do meu amor, de testemunhar, de ter prazer e encontros diários comigo e com a minha palavra. Agora está na hora de voltar. Ainda é tempo de restaurar e reconstruir, e eu te restituirei.
Eu farei grandes obras na tua vida, e mudarei a tua história, mudarei o teu nome, você terá outro nome, o nome que comporta uma nova identidade. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós somos peritos em dar desculpas e falar que os nossos problemas, nossos dilemas é culpa dos meus pais, é culpa do patrão, é culpa do governo, e a gente coloca a culpa porque nós somos muito criativos em muitas pessoas, e às vezes não olhamos para dentro de nós e vemos aonde nós estamos errando. Porque eu não posso mudar o governo, eu não posso mudar os meus pais, eu não posso mudar ninguém, porque ninguém muda ninguém. O máximo que eu posso fazer é mudar a mim mesmo, e mesmo assim ainda vou ter que me esforçar muito. Então eu te convido hoje a você fazer esse exame e deixar que o Espírito Santo fale contigo e faça as mudanças necessárias. Talvez você tenha sofrido muito, tenha sido muito humilhado, e essa humilhação, esse sofrimento hoje impede que você chegue até o altar de Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Eu vou pedir um pouquinho de água, por gentileza, se alguém puder me dar. Neemias, capítulo 1. Assim diz a palavra de Deus. Palavra de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos e reconhecemos, ó Pai, a tua ação, o teu poder. Agora, Senhor, que o homem desapareça, que o Senhor cresça, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, um vaso, Senhor amado, consagrado ao Senhor. Me usa para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que, antes de qualquer coisa, lembrar da história de Israel. Israel era um povo obstinado, era um povo que
que foi chamado para ficar perto de Deus e ser luz para as nações, um povo que serviria como testemunho fiel para mostrar e revelar a grandeza de Deus. Mas esse povo, desde que ele foi chamado, ele entrou no caminho de pecados. Esse povo, ele reclamava muito, esse povo era desobediente, esse povo era rebelde, esse povo era idólatra. E a idolatria é comparado com o pecado de feitiçaria. A idolatria, ou seja, servir e adorar outros deuses, ou ter alguma coisa ou alguém na posição que cabe somente a Deus, é um dos piores pecados do mundo. Pastor, mas eu não sou idólatra. Se você tem alguém ou alguma coisa que ocupe o lugar de Deus, você está cometendo o pecado de idolatria. Se você tem um filho, se você tem um marido, se você tem um trabalho, se você tem um projeto, ou seja, qualquer coisa que ocupe a tua prioridade, ou seja, você gasta mais tempo com aquilo em relação a Deus, você gasta mais dinheiro com aquilo do que com Deus, o teu primeiro pensamento, o teu primeiro sentimento é destinado para aquilo ou para aquela pessoa, aquilo se transforma num Deus. Então muitas vezes nós não dobramos os nossos joelhos para status, para imagens, mas o nosso coração está dobrado para pessoas, e isso é idolatria. E a idolatria foi o pior pecado que Israel cometeu, e por isso, por causa da idolatria, eles acabaram indo para o cativeiro babilônico, e 70 anos eles viveram cativos, escravos, lá na Babilônia. Agora, Deus mandou um libertador, e Deus tinha dado uma profecia para Isaías, chamando Ciro como libertador, o meu príncipe, o meu servo. E passaram-se mais de 2 séculos, para depois de Ciro nascer e vir a ser o libertador de Israel, que estava cativo e escravo na Babilônia. Então, a primeira turma de israelitas saíram com Zorobabel, com Esdras, e lá começaram a reconstruir o templo, começaram a reconstruir a cidade. Mas posterior houve levantes, resistência de pessoas próximas que não eram amigos, eram inimigos de Israel, e fizeram calúnia diante do rei, o rei persa, e a obra ficou parada, e a obra não deu seguimento. Agora já tinha passado um bom tempo, e Deus permitiu que Neemias ficasse lá no palácio de Suzã, e de Jerusalém, Israel, até Suzã, lá na Pérsia, e hoje é o Irã. Naquela época tinha uma viagem de 60 dias ou 2 meses em cima de cavalo ou de outra espécie. Então, queridos, imagina a situação. Eles estavam longe, muito longe, e chega agora o irmão de Neemias, chamado Hanani, ou podemos dizer Hananias. O nome Neemias significa o Senhor fortalece, o Senhor consola. Ele chega e começa agora a contar a situação que aquela cidade estava vivendo, e ele foi bem claro e disse: a nossa cidade, o nosso povo, eles estão vivendo numa situação muito desolável, estão passando por grande sofrimento e humilhação. Imagina a situação. Você começa a conversar com um irmão, conversar com uma irmã, e você começa a ouvir a história dessa pessoa, e você vê que a história dessa pessoa é uma história de fracasso, é uma história de derrota,
é uma história de tristeza, é uma história de sofrimento, é uma história de humilhação. Dia após dia, a pessoa ela não se sente feliz. Ela pode ter algumas vitórias aqui e acolá, mas no geral é derrota, é humilhação, é sofrimento. Talvez até seja você que esteja passando por um momento de sofrimento, de humilhação. Eu quero ser a voz de Deus para você hoje. O teu sofrimento, a tua humilhação estão com os dias contados. Se você crê, diga amém. 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 Eu recebo em o nome de Jesus. Queridos, as nossas palavras são proféticas, as nossas palavras têm poder. Quando nós repetimos aqui, falando para você repetir, não é para eu aparecer, é para que você creia nessa palavra, para que essa palavra se torne ativa, positiva e crie vida. Deus fez tudo, todas as coisas na terra e nos céus, somente pelo poder das palavras. As nossas palavras, elas têm o poder de vida ou de morte. Elas constroem pontes ou muros. Elas atraem bênçãos ou maldições. Interessante que o Senhor diz: é você que escolhe. O que você vai escolher hoje? Bênção ou maldição? Vida ou morte? Mas pastor, o senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe o que eu estou sofrendo. Eu posso não conhecer tudo sobre você, mas o nosso Deus sabe e conhece o que você está vivendo. E Ele é a primeira pessoa que mais deseja que você saia das prisões que estão te prendendo. Ele é a pessoa mais interessada em ver o teu sucesso, em ver que você prospera, porque se você prosperar, se você ter sucesso, se você ter vitória, se você se alegrar, você vai estar testemunhando que Deus é grande, e o seu poder é infinito. Deus pode todas as coisas. Estão entendendo, queridos? Está nas tuas mãos. Basta apenas você crer e confiar. Neemias era um homem assim como eu, assim como você. E quando ele recebeu esse relato, ele também teve um comportamento como eu e você poderia ter. Qual foi a primeira reação de Neemias? Ele sentou, chorou e se lamentou. Sentou, chorou e se lamentou. Sentou, chorou e se lamentou. Ou seja, quando nós temos uma notícia triste, estamos passando por tribulações, não é errado sentar e chorar, é errado permanecer sentado e chorando. Não é errado se lamentar por algum momento, é errado permanecer se lamentando, permanecer. Estão entendendo, queridos? Mas ele só não teve atitude negativa, mas ele também começou a ter uma atitude positiva, porque essa atitude negativa é uma atitude humana, faz parte da nossa natureza carnal. Nós não somos sempre 100%, não estamos sempre felizes. Tem momentos que o bicho pega, tem momentos que a gente sofre, tem momentos que nós nos desequilibramos, tem momentos que sofremos, sim, isso faz parte da vida. Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou
seja, é natural nós passarmos por situações difíceis, é natural, faz parte da vida. Temos que estar preparados para essas situações. Só não podemos permanecer nelas. Só não podemos tomar uma atitude de vítima e começar e ficar sempre chorando e entrar no processo de depressão. Não, nós precisamos reagir. Nós temos que reagir. E nós temos todas as ferramentas que o Senhor já nos deixou para reagir. Nós temos um caminho da ação e da reação. Eu quero hoje mostrar para você esse caminho. Eu quero hoje refletir com você sobre essa possibilidade de restaurar a tua vida, restaurar os teus sonhos, restaurar a tua família, restaurar os projetos para os quais Deus te fez, te criou. Primeiramente, ainda no versículo 4 diz: jejuando e orando ao Deus dos céus. Queridos, os judeus, eles tinham por obrigação, era o dever, uma vez ao ano, eles jejuavam, dia do perdão, Yom Kippur. Isso era dever, era obrigação. Mas os religiosos jejuavam 2 vezes na semana, segunda e quinta-feira, eles jejuavam. Pastor, mas isso é o Antigo Testamento? Não, Jesus jejuava também, e ele era o Filho de Deus, e ele nos orientou em Mateus capítulo 6, sobre práticas espirituais, que nós deveríamos obedecer, fazer. Uma prática é dar, outra prática é jejuar, outra prática é orar, ou seja, dar esmola, jejuar e orar são práticas espirituais, e o Senhor nos ensina, nos orienta em Mateus capítulo 6. Pastor, por que eu tenho que jejuar? Primeiro, nós jejuamos porque a carne é fraca, nós jejuamos para estar mais próximo de Deus, nós jejuamos para matar os desejos da nossa carne, nós jejuamos para ficar mais próximo de Deus, nós jejuamos quando estamos sofrendo um perigo, risco de vida ou de morte, nós jejuamos quando tem algo que aos nossos olhos é impossível, aí nós jejuamos. Aos olhos de Neemias, a reconstrução dos muros era algo impossível, inviável, não tinha como fazer. Então ele foi clamar, ele foi pedir para quem? Se fosse hoje, quantas pessoas, inclusive irmãos, vão se queixar no Facebook, nas redes sociais, e abre o coração e diz: eu estou triste, eu estou magoado. Querido, querida, você tem uma pessoa que te entende, você tem uma pessoa que tem todas as respostas. Então você tem uma pessoa que é o verdadeiro juiz, e um juiz justo, que vai julgar com justiça a tua causa. Então não alugue ouvidos de outras pessoas, a menos que essa pessoa ela realmente possa te ajudar. Mas tem situações e tem momentos que a única pessoa realmente que vai poder nos ajudar é o Senhor, e é para Ele que você tem que clamar, é para Ele que você tem que abrir o teu coração, é para Ele que você tem que falar aquilo que está pegando, aquilo que está dentro de ti. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós, em vez de nos ajudar, elas vão ferir mais ainda, porque para eles é bobagem, é frescura, e em vez de nos ajudar, apunhalam mais ainda, e a dor aumenta
aumenta mais ainda. Nós ficamos sem chão, perdidos, desequilibrados. E é nesse momento que a única pessoa que realmente vai nos entender, que realmente vai nos ajudar é o Senhor. Eu estou te ensinando, queridos, não compartilhe teus sentimentos, tuas frustrações, tuas mágoas com ninguém, compartilha com Deus. E se Deus permitir, Ele vai indicar alguém que vai te ouvir. E se não tiver nada para falar, pelo menos vai te ouvir bem. Amém? Neemias clamou ao Senhor, porque só o Senhor poderia interferir e poderia resolver esse problema que aos olhos dele não tinha solução. Neemias foi mais longe, ele também orou. Queridos, a oração tem que ser a primeira coisa, a primeira ação que nós devemos fazer, e não a última. Amém? Você ora a Deus? A palavra oração significa orar mais ação, e orar significa compartilhar, comunicar, conversar com Deus, abrir o coração com Deus. Mas tem coisas que você não precisa orar, já está na palavra. Aí você precisa apenas obedecer, você precisa fazer, você precisa executar, porque você já tem discernimento, você já tem conhecimento. Mas pastor, uma coisa é saber, a outra coisa é fazer. Você tem razão, uma coisa é saber e a outra coisa é fazer. Pastor, me explica. Eu te explico. Vou te explicar agora em relação a algo que você vai entender. De repente você está um pouquinho acima do peso, e você sabe que precisa perder peso. Ou seja, a tua razão diz: eu preciso comer menos, eu preciso me exercitar. Então por que eu sei e por que eu não faço isso? Porque entre o saber e fazer há uma distância, e essa distância pode ser encurtada ou alongada, dependendo dos meus estímulos, dependendo do que eu tenho como motivação. Queridos, por isso que a palavra de Deus diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra é o conhecimento da palavra, o Espírito é a força motriz que faz com que nós venhamos a executá-la, a colocá-la em prática, a ação. Porque muitas vezes nós não temos vontade, nós na verdade mentimos para nós mesmos, damos desculpas esfarrapadas e não praticamos o que sabemos que precisamos fazer. E a Bíblia diz que um buraco chama outro buraco, um abismo chama outro abismo, e aí cada vez mais nós vamos ficando atolados, desanimados, enforcados, presos, sem reação. Mas Deus hoje quer que você tenha reação. Deus hoje quer que você possa efetivamente mudar a tua história. Neemias, ele fez a parte dele, ele clamou ao Senhor Deus dos céus. Queridos, em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus nos ensina a orar, e a primeira coisa que ele fala em relação à oração é: Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus. Não é apenas o meu Pai, não é apenas o teu Pai, é o nosso Pai. Deus, Ele é conhecido por tantos títulos: onipotente, o Altíssimo, Senhor dos Exércitos, e assim por diante. Mas Jesus nos ensinou que Ele é o nosso Pai.
Ou seja, você tem um pai, você tem alguém que você pode confiar, você tem alguém que pode te socorrer, você tem alguém que vai te ajudar. E é nessa hora de tristeza, é nessa hora de desânimo, é nessa hora da luta, é nessa hora do bicho que quer te pegar, é que você vai clamar ao Senhor e vai pedir ajuda. Então clame ao Senhor e Ele vai te ajudar. E ele continua na oração e diz: confesse o pecado que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Queridos, aqui começa o princípio da liberdade. Sabe que pessoas pagam fortunas para ir num psicólogo, para ir num terapeuta. Essas pessoas, é claro que elas estudam, é claro que ela compreende e estuda a mente humana e fazem perguntas poderosas para extrair de nós o problema real, porque nós começamos contando os problemas aparentes, os problemas que enxergamos, mas muitas e muitas vezes nós queremos esconder o problema real, porque se eu tiver que falar o problema real, fantasmas sairão, que me assombrarão, que me atormentarão e me vão fazer eu sofrer. Então eu começo com desculpas esfarrapadas, eu começo com problemas aparentes que as pessoas veem, mas na verdade não é o problema real, é o problema aparente. Neemias, ele foi íntegro, verdadeiro, e ele começou a confessar os seus pecados. Ele começou a falar da idolatria, ele começou a falar das mentiras, da hipocrisia e assim por diante. Qual é o teu pecado que você sabe que te afasta de Deus? Qual é a tua ação, o teu comportamento que faz você ficar frio, distante de Deus? O que você realmente está fazendo e que a tua própria consciência te acusa? Pastor, qual é o pior pecado que existe? Queridos, o pior pecado é a incredulidade, é a falta de fé, porque quando você não crê mais, você impede a ação de Deus na tua vida. A incredulidade é o pior pecado, porque quando você não crê, você não permite que Deus venha trazer salvação. E a palavra salvação é cura, cura do teu físico, cura das tuas emoções, cura do teu espírito. Não importa o que você fez, não importa os teus pecados, o teu passado. O Senhor diz que Ele jogou os teus pecados no mar de esquecimento, e deles não lembra mais. A palavra de Deus diz: se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Queridos, então por que nós não podemos abrir o nosso coração e falar para Deus coisas que só eu e Deus sabemos? Por que eu não posso dizer: Senhor, me ajuda porque eu sou fraco, me ajuda porque eu não consigo vencer essa atitude, esse comportamento? Deus, me livra dessas algemas. É o que nós precisamos, é só isso. Talvez no teu coração, no teu pensamento, você diga assim: mas eu não tenho grandes pecados, mas também não tem feito grandes coisas para Deus. Quando Deus te fez, Ele tem um propósito, um sonho contigo.
Ele quer ver você frutífero no reino. Ele quer que você faça coisas. Por que tu parou de fazer? O que está te impedindo a fazer de novo? Você compreende isso, queridos? No passado fazia grandes coisas. No passado você era frutífero. No passado, mas teve um momento onde você se frustrou. Teve um momento que homens te pisaram, o sistema, as coisas. Deus quer trazer cura e libertação para isso também. Deus quer restaurar o teu ministério. Deus quer restaurar a tua vida. Não olha para homens, olha para Deus. Simplesmente isso. Olha para o Senhor. Ele vai te restaurar. Assim como Neemias foi usado para restaurar os muros, Deus quer te usar para restaurar vidas. Assim como Neemias foi usado para restaurar os muros de uma cidade e trazer proteção, Deus quer te usar para restaurar famílias. Deus quer te usar para restaurar ministérios. Cabe a você hoje decidir o que você quer da tua vida. Você vai ocupar o teu tempo com lamentações, com choro? Neemias, no capítulo 1, quando ele recebeu o aviso, a informação, como estava Jerusalém, até o capítulo 2, deu 4 meses. Nesses 4 meses, Neemias seguiu orando, jejuando e adorando a Deus. Não foi dias, não foram semanas, foram 4 longos meses. Não te precipite, espera em Deus, e Deus, Ele vai te dar a resposta certa, Ele vai clarear, Ele vai deixar todas as coisas sob as luzes do Senhor, e você vai compreender qual o propósito que Ele tem para a tua vida. Amém? Fique em pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu tinha muito mais coisa para falar, mas nós vamos ficar por aqui. A base para a reconstrução das muralhas, a base para a restauração da tua vida é, primeiro, você reconhecer que é um Deus. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, e você vai clamar a Ele, você vai jejuar, você vai orar, você vai adorar a Ele, você vai manter intimidade com Ele, porque intimidade com Deus promove autoridade na terra. Intimidade de relacionamento profundo com Deus promove poder. Amém? Neemias, ele confessou os seus pecados, o pecado do povo, ou seja, o pecado da tua família é o teu pecado, para que fosse quebrado esse jugo, essa prisão que amarrava e impedia que a restauração fosse feita. Eu não sei o que está impedindo de você ser feliz. Eu não sei o que está impedindo de você ter sucesso, de você prosperar. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Você pode continuar deitado e chorando,
ou você pode começar a reagir e dizer: o meu Deus vai promover a libertação, o meu Deus vai promover a restauração da minha vida, a restauração da minha família, da minha casa, do meu ministério, pois o Senhor pode todas as coisas, e eu vou trabalhar com Deus, porque eu quero me associar com Ele, em o nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, vamos orar agora. Senhor, nós colocamos agora, Pai, nossas vidas no Teu altar. Queremos falar para Ti, Senhor, que precisamos de Ti, necessitamos de Ti, e que o Senhor tem liberdade para mudar aquilo que precisa ser mudado, fazer aquilo que precisa ser feito, operar aquilo que precisa ser operado. E a Tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Agora, Senhor amado, venha com Teu poder sobre cada pessoa que aqui está, sobre aquelas pessoas que ainda ouvirão a Tua palavra, a Tua mensagem, e que essa palavra promova dentro delas, Senhor, um desejo ardente de Te buscar, um desejo ardente de confessar os pecados, um desejo ardente, Senhor amado, de restauração. Muda aquilo que precisa ser mudado, transforma mentes, transforma emoções, motivações. Eu não sei, Senhor, o que precisa ser feito, mas eu creio no Senhor, e o Senhor já está agindo, o Senhor já está operando, o Senhor já está trabalhando. Opera, Senhor amado, o Teu sobrenatural, em o nome de Jesus. Amém e amém.